Vamos lá, gente. Voltando aqui. Então, acaba voltando. Tá, beleza. Vamos lá. Como eu já havia falado ao final do último bloco, a gente vai começar a estudar agora a ação direta de inconstitucionalidade genérica, ou ADI. Como é que a ADI foi criada? Ela foi criada com a Emenda Constitucional 16 de 1965. E assim passaram a conviver o controle difuso, incidental, com o controle abstrato, concentrado. Ou seja, antes da Emenda Constitucional 16 de 65, o controle concentrado ele era realizado por todo e qualquer juiz e tribunal no país. Não existia o controle realizado pelo órgão de cúpula. O Supremo não fazia isso. Então, a partir do momento que foi criado o controle concentrado de constitucionalidade no Brasil, a partir dessa emenda, tornou-se legítimo o PGR, ou seja, o Procurador-Geral da República, como pessoa interessada e legítima a propor as ações diretas de inconstitucionalidade. Já na Constituição de 88, foi aumentado o rol de legitimados, ou seja, não só o PGR, mas também outros legitimados, nós vamos ver daqui a pouco quais são, mas também foram criadas novas modalidades de controle abstrato, como a DPF e como a DO. Vamos lá. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI. A competência exclusiva do STF para processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, em face da Constituição Federal. Onde é que está essa previsão, professor? Está previsto no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. Nós vamos aprender quando a gente começar a DPF, mas uma coisa que eu gosto de chamar a atenção desde já para que vocês levem isso em consideração. Aqui não sei se não dá para fazer isso não. ADI, somente lei ou ato normativo, ok? Federal ou estadual. Aonde é que está a palavra municipal aqui? Não consta. O que que significa? ADI não serve para lei municipal. Na ADI vão ser analisados somente lei ou atos normativos provenientes de federal ou do âmbito estadual em face da Constituição. Nós vamos ver mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia, como é que a coisa é bem direta e bem séria. O Distrito Federal, a gente sabe que ele tem competência legislativa, ele tem competência municipal, ele atua na competência municipal e também na competência estadual. Então, como é que a gente faria no caso de ADI? Leis do Distrito Federal poderiam ser passíveis de ADI? A resposta é: depende. Como assim depende? Se for uma lei do DF de competência dos estados, cabe ADI. Se for uma lei do DF de competência municipal, não cabe. Eu até vi uma questão, provavelmente vou adiantar a resposta, mas é uma questão que vocês vão, não sei se eu vou colocar ou não, mas é uma questão de prova assim. Lei questionando o IPTU. Lei do Distrito Federal questionando o IPTU. Pode ser objeto de ação direta de constitucionalidade? Resposta: não. Por que não? Porque IPTU é de competência municipal. Então, consequentemente, não cabe ADI de lei municipal. Então, espero ter ficado claro. Lei ou ato normativo, federal ou estadual. E aquele detalhe, sempre que seja contrária, desde que seja analisada em confronto à Constituição Federal. Parâmetros de controle da ADI. Todas as normas constantes do texto constitucional servem como parâmetro de controle. Basta que a norma seja formalmente constitucional para que sirva como parâmetro de controle. Norma explícita ou implícita na Constituição Federal, Tratado sobre Direitos Humanos aprovados como emenda constitucional. Vamos lá, vamos explicar um por um. Todas as normas constantes do texto constitucional servem como parâmetro de controle. Qualquer norma que esteja prevista na Constituição, ela serve como parâmetro. Existia um questionamento seguinte: normas que estão na Constituição, mas não têm caráter constitucional. A história do Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Está na Constituição?
serve como parâmetro para análise na ADI. Normas constitucionais que não tiveram sua aplicação ainda, não foram regulamentadas. Estão na Constituição? São passíveis de análise para fins de ADI. Então, qualquer norma constante do texto constitucional serve como parâmetro de controle. Qualquer questão que te pergunte, a norma é constitucional, mas é norma constitucional? Está prevista no texto constitucional? É parâmetro de análise, é parâmetro de controle de ADI. Simples. Basta que a norma seja formalmente constitucional para que sirva como parâmetro de controle. Essa explicação é justamente para poder dar parâmetro ou dar embasamento para o que eu falei. Está prevista na Constituição, seja ela formalmente ou materialmente constitucional, seja ela materialmente constitucional, diz respeito a alguma norma de conteúdo constitucional, ou mesmo a questão que eu falo do artigo 192, que agora foi revogado, a questão dos juros de 1% ao mês, era passível de controle de constitucionalidade. Está previsto na Constituição, está previsto, está definido. Norma explícita ou implícita na Constituição Federal. Muitas vezes não está expressamente prevista na Constituição, mas é um princípio que é sensível à Constituição. Qualquer norma relativa a alguma cláusula pétrea, mas que seja uma violação de uma cláusula pétrea ou de algum interesse ou de algum sentido de cláusula pétrea, mas que não está prevista na Constituição. Alguma norma que seja editada num Estado, uma norma federal mesmo que contraria a questão de voto igualitário. Determine que o voto é censitário no Estado tal. Não pode. Mas está previsto. Ou alguma outra norma relacionada à eleição que seja uma cláusula pétrea, mas que não esteja prevista expressamente. Mas viola algum princípio ou pode vir a violar um princípio da Constituição? Norma implícita ou explícita na Constituição. Algum princípio constitucional? Norma explícita ou implícita na Constituição Federal. Qualquer dessas violações serve como parâmetro de controle de constitucionalidade via ADI. Tratados sobre direitos humanos aprovados como emenda constitucional. Por quê? A partir do momento que eles são aprovados como emenda constitucional, eles passaram pelo aquele trâmite legislativo já conhecido por vocês. 2 turnos, votação em 2 turnos, em cada casa, Câmara e Senado, aprovado por 3/5 dos seus membros. Nessa hipótese, tratados sobre direitos humanos aprovados como emenda constitucional, ou seja, tendo sido submetido a esse processo constitucional, elas se tornam texto constitucional, elas tornam-se emenda constitucional. Então, nesse caso, essa emenda constitucional também é parâmetro para análise de controle de constitucionalidade. O que isso quer dizer? Qualquer lei, qualquer ato normativo que for criado que viole o princípio da Constituição, seja explícito ou mesmo implícito, normas constitucionais, normas que sejam formalmente constitucionais ou materialmente constitucionais, ou mesmo tratados sobre direitos humanos aprovados como emenda constitucional, esses servem como parâmetro. Qualquer norma posterior que vier a violar qualquer artigo, qualquer inciso previsto na Constituição, em princípio, ou mesmo em tratados sobre direitos humanos, eles vão ser parâmetros de controle e vão ser declarados inconstitucionais em uma ação direta de inconstitucionalidade a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Ficou claro? Não se esqueçam. Alguma dúvida, algum questionamento, me mande um e-mail que eu vou fazer questão de, na próxima aula, retomar o tema para que a gente não fique nenhuma dúvida de nenhum aluno quanto a esse assunto. Objeto de controle. A lei tem como objeto a aferição da validade de lei ou ato normativo federal ou estadual editados posteriormente à promulgação da Constituição Federal. Por que esse posteriormente ele está grifado e em negrito? Porque a gente aprendeu a questão de inconstitucionalidade superveniente. O professor não lembra o que é inconstitucionalidade superveniente, não. Tem como explicar novamente? Tem. É o seguinte. Normas anteriores à Constituição de 88, elas tiveram 2 possibilidades. Se elas fossem contrárias à Constituição, elas eram automaticamente revogadas. Olha, não vão ser recepcionadas pela nova Constituição. As normas anteriores que estavam de acordo com a Constituição, elas foram
recepcionadas pela Constituição. Então não existe a possibilidade de se fazer uma aferição da constitucionalidade de uma lei anterior a essa Constituição. Por quê? Quando se cria uma Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte ela tem uma carta branca, ela tem um poder para poder definir e discutir tudo. Toda a legislação anterior ela fica sob análise e vai ter que ser recepcionada ou não pela nova Constituição. Se a nova Constituição foi criada e alguma lei anterior violar esse novo texto constitucional, essa lei anterior ela simplesmente deixa de existir. Ela deixa de ter validade. Por quê? Não existe a possibilidade dessa lei continuar vigorando em violação ao novo texto constitucional. Ah, mas e aos fatos anteriores? Os fatos anteriores são fatos anteriores. A partir do momento da vigência da nova Constituição, está valendo a nova Constituição? Tudo aquilo que for anterior, que for contrário, não vai ser recepcionado. Tudo aquilo que for posterior e for contrário, vai ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, anterior, inconstitucionalidade superveniente, não vai ser recepcionada pela nova Constituição. Tudo que for posterior à Constituição de 88 e for inconstitucional ou for aparentemente inconstitucional, vai ser objeto de controle pela ADI ou por qualquer outra ação direta de constitucionalidade. Leis e atos normativos municipais não podem ser objeto de ADI, é o que eu falei no slide anterior, somente a DPF. E que eu falei também, leis e atos normativos do DF, no Distrito Federal, desculpa, somente aqueles editados pela competência estadual serão objeto de ADI. Professor, então, se lei municipal é só DPF, então quer dizer então que qualquer lei do Distrito Federal, ou do município de Belo Horizonte, ou do município de Contagem, ou do município de Brumadinho, ou do município do Rio de Janeiro, que for editada com violação à Constituição, ela vai ser objeto de ADPF. Então, é para isso que serve. ADPF municipal. ADI somente lei ou ato normativo estadual ou federal. Podem ser impugnados via ADI atos que possuam normatividade, isso é, sejam dotados de generalidade e abstração. É o caso de lei. Porque se for uma norma específica para ser adotada por determinadas pessoas, não cabe ADI, porque ela vai ser determinada, vai ser se eventualmente uma violação da Constituição ou alguma coisa do tipo, ela tem um cabimento próprio de ser anulado por aquele fundamento. Nesse caso aqui, são normas gerais, abstratas, que podem ser aplicadas a toda e qualquer pessoa. Nós vamos ver nos julgamentos de ADI lá na frente, quando chegar no processo de uma ADI, que a decisão de uma ADI ela é erga omnes, ou seja, serve para todos, para tudo e para todos. Todos aqueles que possam ser afetados, que possam ser beneficiados ou que sejam atingidos direto ou indiretamente pelaquela norma, eles vão sofrer os efeitos da ADI. No caso de ser uma norma que ela não seja general, ela seja específica para determinado grupo, determinada pessoa, existe o meio cabível, o meio próprio para ser impugnado. Generalidade é o ato que não tem destinatários certos e definidos. Já a abstração fica caracterizada quando o ato é aplicável a todos os casos que se subsumirem à norma. É o que eu expliquei. Se for específico, não caberia. Sendo uma norma geral e abstrata, ela é objeto de controle pela ADI. Atos normativos impugnados pela ADI. O que significa isso? Isso é só um exemplo para ficar mais claro para vocês. Tudo aquilo que pode ser questionado via ADI. São as espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal. Acho que vocês já aprenderam o processo legislativo. Então, tudo aquilo que está no processo legislativo, tudo aquilo que pode ser criado ou que pode ser inserido no ordenamento jurídico, serve como argumento para ser objeto de ADI. Então, vamos lá. Espécies normativas do artigo 59 que podem ser objeto ou podem ser impugnados via ADI. Emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções do Poder Legislativo. Também podem ser objetos de impugnação via ADI. Decretos autônomos,
tratados internacionais comuns ou direitos humanos, DH Direitos Humanos, regimentos internos dos tribunais das casas legislativas, constituições e leis estaduais. Ou seja, todas essas espécies normativas que a gente viu aqui, tratados, regimentos, constituições, decretos, espécies, eles devem se ater, ou eles devem se submeter, ou eles devem estar de acordo com o que está previsto na Constituição Federal. Eu gosto de dar sempre o exemplo de tratados internacionais, porque como é que funciona o tratado internacional? O tratado internacional nada mais é do que um acordo entre dois países, dois estados, ou entre o estado e uma organização internacional. E como é que funciona? O presidente ou um embaixador, alguém que tem um poder para fazer, na verdade o chefe do executivo, vai lá e negocia um acordo com outro país. Aquele acordo, ele quando entra no Brasil, cabe ao Poder Legislativo definir se aquele tratado vai entrar, se vai passar a valer no ordenamento jurídico, se não vai. Tem uma série de requisitos. Só que, imagina que o nosso presidente atual vá aos Estados Unidos e defina um acordo com os Estados Unidos e defina que o brasileiro que cometer crime nos Estados Unidos vai ser extraditado, o brasileiro nato. É uma norma que ela viola a Constituição. Então, aquele tratado, se tiver previsto isso, e se por um acaso entrar no ordenamento jurídico sem que ninguém perceba isso, ele pode ser objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, para que seja questionada essa questão. Então, nessa hipótese, qualquer tratado, qualquer regimento interno, Constituição, lei estadual, decreto autônomo, ou qualquer espécie normativa do artigo 59, vai servir como ato normativo que pode ser impugnado via ADI. Por sua vez, quais são os atos normativos que não podem ser impugnados? A gente viu aqui no slide anterior. Tudo aquilo que pode servir, tudo aquilo que pode ser impugnado via ADI, e no caso aqui, tudo aquilo que não pode ser impugnado via ADI. E por que tem algumas que não podem ser impugnadas se tudo deve ser pautado na Constituição, tudo deve ser realizado de acordo com o que está previsto na Constituição, tudo aquilo tem que estar zelando ou guardando pela Constituição. Aí nós vamos explicar o porquê de cada uma dessas aqui não serem objeto de ADI. Normas constitucionais originárias. O que é uma norma constitucional originária? É toda aquela norma que consta no texto constitucional original. Ou seja, 5 de outubro de 88 foi promulgada a Constituição. Ótimo. Para que fosse criada essa Constituição, foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, foram eleitos representantes do povo para que eles pudessem fazer uma Constituição em nome do povo. Então, a partir do momento que aquela lei, ou seja, que a Constituição foi criada, ou foi promulgada, o que aconteceu? Ali estava toda a vontade do povo. Então, não tem como o artigo 1º ser da vontade do povo e o artigo 20 não ser da vontade do povo. Ou o artigo 40 ser da vontade do povo e o 50 não ser da vontade do povo. Então, qualquer norma constitucional que conste do texto original, do texto inicial, ela é considerada norma constitucional original e não é passível de ADI, porque a intenção do legislador era aquela mesma. Aquele era o texto constitucional definitivo, final, a versão final. Então, tudo aquilo que estava constante do texto constitucional original ou versão final do texto da Constituição de 88, aquele texto não pode servir como, não pode ser questionado via ADI ou qualquer outra modalidade. Ela é o texto, é a vontade original do legislador e aquilo ali é o parâmetro para tudo. Ponto. Leis e atos normativos revogados ou cuja eficácia tenha se exaurido. Qual é a finalidade da constitucionalidade? É impedir que uma lei que esteja para entrar em vigor entre em vigor e viole a Constituição, ou que uma lei que esteja em vigor esteja violando a Constituição. Se a lei ou o ato normativo já foi revogado, ou sua eficácia já tem se exaurido, ou seja, não está produzindo mais efeitos. Qual é a motivação de se ajuizar uma ação que o objetivo é declarar a inconstitucionalidade
Se a lei já não está mais em vigor, se a lei não está praticando, não está surtindo qualquer efeito, se a lei já foi revogada, não há motivo para se manter uma ação judicial cujo objetivo vai ser inócuo. Por quê? Meu objetivo é revogar essa lei que define que, sei lá, que a lei, vou dar um exemplo aqui, mas não ia dar certo não. Alguma lei que já não está mais em vigor. Não está mais em vigor, ponto. Não está valendo, já deixou de produzir efeitos, não tem mais o que questionar. Mas eu queria questionar. Não. Aí você procura ação judicial comum para questionar se eventualmente aquela lei que deixou de estar em vigor, se enquanto ela esteve em vigor, ela te causou qualquer prejuízo. Não é o caso de ADI. ADI não é para isso. Direito pré-constitucional. É aquilo que eu expliquei da inconstitucionalidade superveniente. Como é que funciona dessa forma? Tudo aquilo que é anterior à Constituição, ou ela é recepcionado, ou ela é revogado. Não tem por que se ter uma ADI sobre esse assunto. Súmulas e súmulas vinculantes. Não possuem caráter normativo. A gente aprendeu na última aula. Súmulas e súmulas vinculantes são baseadas em decisões, várias decisões judiciais sobre um determinado tema. Aí os tribunais superiores, eles editam súmulas para facilitar o entendimento dos tribunais de justiça e pelos juízes de primeira instância, para que evitem decisões conflitantes com aquelas decisões que vão sendo tomadas pelo STF. E por que não cabe EDI de súmula e súmula vinculante? Porque, por não possuir caráter de norma, é simplesmente uma orientação para que os juízes adotem aquelas decisões para evitar multiplicidade de ações. Essas súmulas e súmulas vinculantes, elas têm um procedimento próprio para poder ser criadas e para serem revogadas. Elas não são espécies normativas, elas não estão previstas no artigo 59. Então, por não estarem previstas no artigo 59, elas não possuem caráter normativo, e não possuindo caráter normativo, elas não podem ser objeto de ADI. E atos normativos secundários, não é possível inconstitucionalidade de indireta ou reflexa. É o que a gente fala assim, a lei é inconstitucional, a lei vai e cria um decreto para sua regulamentação. Esse decreto não pode ser objeto de questionamento quanto à sua constitucionalidade, porque o decreto foi criado baseado na lei inconstitucional. Então, se o questionamento deve ser feito diretamente na lei inconstitucional que editou esse decreto para sua regulamentação. Ou seja, não é possível inconstitucionalidade indireta ou reflexa. Cabe, sim, a quem quiser questionar, que questione diretamente na fonte, ou seja, na origem daquela lei. Então, por isso, não é o caso de decretos que foram instituídos a partir de uma lei. Então, você vai diretamente na lei e questiona a inconstitucionalidade daquela lei. E, consequentemente, se ela for declarada inconstitucional, consequentemente, o decreto assim o será, que o acessório segue o principal, né? Vamos lá, gente. Eu vou começar a explicar essa legitimação. Talvez eu vá para outro vídeo se ficar muito complexo, mas vamos lá, se ficar muito grande. Legitimação ativa da lei. Está previsto no artigo 103 da Constituição Federal. Primeira coisa a gente decorar isso é isso aqui, ó. Deixa eu ver se já está aqui. Depois eu volto. Não, está aqui. Tá. Segunda informação aqui. Rol exaustivo. Então, primeira coisa que eu vou lembrar. Está previsto no artigo 103? Tá. São só esses? São. Tem como algum outro, tem alguma pegadinha, tem alguma situação específica? Não. Somente esse rol previsto no artigo 103 é que vai poder ajuizar a ADI. Então vamos lá. Qual é o rol da ADI? Até falei na última aula. Tem algum mnemônico? Tem alguma possibilidade de auxiliar? Eu sinceramente não conheço, não consegui achar, pesquisei, não consegui localizar, nem formular nenhum mnemônico para poder ajudar vocês. Então, por isso, infelizmente, vamos ter que decorar. Uma forma que eu vejo assim, mais fácil de decorar são que são 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades. Então, vamos lá. Presidente da República, a mesa do Senado Federal, não é senador, é a mesa do Senado Federal. A mesa da Câmara dos Deputados não é deputado federal, mas sim a mesa da Câmara dos Deputados. A mesa da Assembleia Legislativa, ou da Câmara Legislativa do DF,
Câmara Legislativa porque lá eles têm competência tanto de Câmara Municipal como de Assembleia Legislativa, por isso chama Câmara Legislativa. Chama Assembleia em Minas, o órgão chama Câmara Legislativa. Mas a gente já sabe que, para a DI, somente as funções de competência estadual. Então, seria coisa da questão legislativa do Estado, não a Câmara Municipal. DF. Governador de Estado do DF, Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, frisem bem, com representação no Congresso Nacional. Eu tenho um partido que ele está valendo, mas ele não tem nenhum deputado, nenhum senador, ele tem vários vereadores. Ele tem representação no Congresso Nacional? Não, mas na última eleição ele tinha. Não, atualmente ele tem representação no Congresso Nacional? Não, não tem, então ele não pode ajuizar a DI. E por último, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Pessoal, o que é confederação sindical? Confederação sindical nós vamos aprender lá em Direito Coletivo do Trabalho. Só vou adiantar para vocês que é o seguinte. Existem os sindicatos. Sindicatos, várias categorias. Sindicato comerciais, sindicato dos médicos, sindicato dos dentistas, sindicato dos advogado não tem, sindicato dos vidraceiros, sindicato dos técnicos de eletrônica. E da mesma forma que os empregados têm seus sindicatos que os representam, os empregadores também têm os sindicatos que os representam. A partir do momento que existe o sindicato dos empregados e dos desempregadores, como são vários sindicatos em várias cidades, em vários estados, no país inteiro, fica complicado de uma negociação coletiva que envolve toda a categoria em todo o Brasil, de juntar representantes de todos os sindicatos do Brasil. Foi o que eles definiram. Falaram assim, vamos fazer o seguinte, o sindicato de Belo Horizonte, de Montes Claros, Uberlândia, Juiz de Fora, Barbacena, Lafayette, Teófilo Otoni, outras cidades, vamos criar uma federação? Vamos. Então nós temos a federação que a gente reúne todos os sindicatos de Minas Gerais. Então temos a federação. Da mesma forma, as indústrias de Minas Gerais fizeram a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que a gente conhece como FIENG. Beleza? Então temos a FIENG. E no caso dos sindicatos, temos a Federação dos Trabalhadores na Indústria do Estado de Minas Gerais. Então as federações foram criadas. Só que as federações são em âmbito estadual. Então, todos os estados do Brasil vão ter suas federações. A partir disso, para também numa negociação a âmbito nacional, não misturar todo mundo, chamar todo mundo para a mesma conversa, decidiu-se criar as confederações. O que é confederação? A confederação é a reunião das federações. Então, ou seja, sindicatos em nível municipal, federações nível estadual, confederação nível nacional. Como é que funciona então? Temos um sindicato. Com um determinado número de sindicatos, conseguimos criar uma federação. Um determinado número de federações, criamos uma confederação. Agora imagina se ao invés de confederação sindical fosse o sindicato. Quantos legitimados não teriam para poder fazer uma DI? Vocês falaram no seguinte, não, vamos definir o seguinte. Você pega um sindicato, você cria sua federação de todos os sindicatos do seu estado, ou se não, às vezes dentro do próprio estado pode ter mais de uma federação. Você não precisa de todos os sindicatos do estado, não. Você consegue ter mais de uma federação. Normalmente busca se legitimar somente em um sindicato para evitar multiplicidade de atores em negociações. E entre as federações, reúne-se um número determinado mínimo de federações, cria-se uma confederação. Ou seja, confederação, então, é no âmbito nacional em relação ao sindicato. Entidade de classe de âmbito nacional é como se fosse assim, existe o Conselho Regional de Medicina, como se fosse o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Odontologia. Esses são reconhecidos como entidades de classe de âmbito nacional. Então, nosso tempo desse vídeo está acabando, mas só para você, eu vou retomar nessa questão, mas só para a gente já guardar essa ideia, 3 pessoas. 1, presidente da República. 2, governador de estado do DF. 3, procurador-geral da República. 3 pessoas. 3 mesas. Uma mesa do Senado,
não são senadores. 2, mesa da Câmara dos Deputados. 3, mesa de Assembleia Legislativa de qualquer estado ou da Câmara Legislativa do DF. 3 pessoas, 3 mesas, 3 entidades. Quais são as entidades? O Conselho Federal da OAB é uma entidade. Partido Político com representação no Congresso Nacional é outra entidade. Lembrando sempre que partido político, o representante tem que estar naquela legislatura atuando, seja na Câmara ou seja no Senado. Não vale o que passou, e sim nessa legislatura atual. E terceira entidade, Confederação Sindical / entidade de classe de âmbito nacional. É uma forma mais tranquila de se gravar, então eu pelo menos eu acho que é a forma mais fácil. 3 pessoas, presidente, governador do estado do DF, o PGR, Procurador-Geral da República. 3 mesas, mesa do Senado, mesa da Câmara e mesa da Assembleia ou da Câmara Legislativa do DF. 3 entidades, Conselho Federal da OAB, Partido Político com representação no Congresso Nacional e Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, vamos parar por aqui.